Eu gostaria de ler já um versículo para nós, inicialmente. Está escrito na 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Pretendemos entender esses versículos hoje à noite. O apóstolo Paulo aqui está encorajando o Timóteo, o seu filho, na fé, para ser fortalecido. Há muitos anos que esses dois se conheciam, e depois vamos ouvir mais detalhadamente sobre Timóteo, mas muitos dizem que Timóteo era uma pessoa meio fraca e medrosa. Mas eu gostaria só de enfatizar, se isso for verdade, não podemos afirmar com certeza, mas se isso for verdade, nada muda o fato que ele se tornou uma pessoa muito forte no Senhor Jesus e extremamente corajosa, uma pessoa super corajosa. Vamos agora nos levantar, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Tu estás aqui, Tu és o Cordeiro de Deus. E queremos hoje à noite de novo pedir que Tu não apenas toques nossos corações superficialmente, não queremos ficar satisfeitos com uma emoção que só é domingueira, que não ultrapassa o limite desta igreja. Não queremos isso. Queremos que Tu atinjas nossos corações de maneira profunda, através da Tua palavra. Nos humilhamos porque somos pessoas de coração duro, especialmente contra os ensinamentos da Tua palavra. Mas pedimos que Tu nos instruas e que Tu nos corrijas através dessa palavra poderosa, porque ela tem o poder de nos libertar de todo o mal e de nos fortalecer de verdade. Pedimos que cada um receba hoje à noite o que Timóteo recebeu com este versículo, que nós nos tornemos filhos de Deus e que nós sejamos fortalecidos na graça que está em Ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem é o medroso? Já na escola, né? Quem é o medroso já falhou, né? Quem mostra medo, esse cara vai ser zombado. Vai ter o... Como chama quando a pessoa é... Em alemão é mobbing, sempre vem a palavra em alemão e não em português. Quando a pessoa é maltratada, vocês têm uma palavra moderna aí? Bullying. Obrigado. Essa é a palavra. Então, quem mostra medo já será castigado, não é? As pessoas zombam, mas pelo menos vai ter alguém que fala, tenha coragem, que vai exortar a pessoa para não ficar tão medrosa. Eu me lembrei de uma história quando me preparei, que me tocou muito, e apesar de ter lido há uns 30 anos atrás, ainda ficou gravada na minha mente. É uma história verídica do local Yad Mordecai. O kibbutz é um lugar pequeno, onde os judeus reuniram-se para construir um novo início. É uma foto velha. Espero que vocês se conheçam. Aqui no meio, esse local aqui, esse era o kibbutz 1948. Já tem uma data aí, em 14 de maio de 1948, foi proclamado a República de Israel. E ninguém acreditou que Israel teria de novo um próprio país, mas foi por causa de muitas influências, mas não... Por último, o Holocausto que a Alemanha causou com o nazismo do Hitler, que fez com que muitos judeus procurassem uma pátria e eles voltaram para a terra prometida. O interessante é que Deus tinha falado isso e realmente aconteceu. Mas depois que eles proclamaram nesse dia o Estado de Israel, imediatamente aconteceu uma guerra
desigual, porque tinha poucos judeus e poucas, aliás, quase nenhuma armas. E esse kibbutz está localizado perto do Egito e foi atacado. Eram 144 pessoas que moravam aqui e foram atacados por 2.000, mais que 2.000 soldados fortemente armados. A história é narrada por uma mulher, ela chama Margaret Larkin, e o livro se chama Os 6 Dias de Mordecai. E nessa batalha desigual, eles resistiram, essas 144 pessoas resistiram 5 dias a esse exército. Ninguém pode explicar se não for um milagre da parte de Deus. Os soldados supersticiosos daquele exército não lutaram à noite, e os israelitas, eles pegaram as armas e a munição que eles quase não tinham dos corpos mortos dos soldados, sempre nas noites. Aí lutaram no próximo dia. Uma história incrível. Mas o que me tocou foi um rapaz lá no meio desses 144, que todo mundo chamou de medroso. E ele era medroso, conforme o testemunho da Margaret Larkin. Mas ele mudou nessa batalha, e quem não ia ter medo numa guerra onde, as coisas explodem muito perto? É terrível. Então ele teve muito medo, mas chegou o momento que ele fez um ato de coragem incrível. Ele conseguiu destruir sozinho um tanque de guerra, e ele fez isso conscientemente, sabendo que ele não iria sobreviver ao seu ataque. Então ele morreu nesse ataque, e hoje, quando eles lembram do Yad Mordecai, ainda até hoje vocês acham é um memorial. Não é bonito, mas é um memorial. Eles não mexiam com ele. E eles lembram desse rapaz também. E não lembram dele como um rapaz medroso ou covarde, mas lembram dele como um rapaz que é para todos lá herói de guerra. Voltando para Timóteo. Timóteo era medroso? Não sei, né? Eu acho muito exagerado os teólogos interpretar demais, porque você e eu, nós não temos a possibilidade, também os grandes teólogos não tinham a possibilidade de conhecer de perto Timóteo. E o encorajamento do apóstolo Paulo para ele não ter medo não significa automaticamente que ele era medroso. Mas tanto faz, pode ser que sim, pode ser que não, porque não faz diferença para nós, porque todos nós somos iguais. Nós todos conhecemos medo ou não. É muito fácil a gente ter medo, mas isso não é problema para Deus. O apóstolo Paulo, ele no capítulo 1, no versículo 7, anima Timóteo. Paulo está numa situação extrema de necessidade e de perigo. Há uma guerra acontecendo no mundo todo. Mas felizmente tem versículos como 2 Timóteo 1,7. Vamos ler? Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Há uma guerra acontecendo, e o grande inimigo da humanidade é o pecado. Ele que nos mata e que nos destrói. Ele vem sutilmente, ele oferece lucro. Puxa, e que lucro que o pecado oferece. Mas é sempre engano. E quando a armadilha fecha, a alma está presa e não sai mais. E tem que morrer. Que coisa terrível que nós vemos neste mundo.
Nós temos aqui no Brasil tantas experiências terríveis, como o mal toma conta de famílias, de pessoas, de maneira escondida, e vitima as pessoas, destruindo-as, arruinando-as. Paulo, esse grande pregador do Evangelho, ele foi perseguido e foi colocado na prisão. A primeira vez que ele foi colocado na prisão, ele tinha até um local legal para ficar, mas desta vez ele estava acorrentado, não foi nada legal. E muitos cristãos se afastaram. Ele mesmo conta que muitos o abandonaram, deixaram ele. Por quê? Porque era perigoso ficar com Paulo. Homem livre com Paulo poderia ser facilmente preso. E Paulo sabia que ele seria decapitado em breve. Ele mesmo fala nesta carta. Então, motivo suficiente para o Timóteo falar: não conheço Paulo, não vou visitá-lo, e etc, e etc. Mas não, Timóteo não era assim. Ele decidiu permanecer fiel ao Evangelho, custe o que custar. No final, o que conta é a eternidade com Deus. Aqueles que se chamam poderosos estão sentados em cima de tronos de papel perante Deus, pode acreditar. Esses tronos vão desabar. E no final vai contar apenas a eternidade, sem fim. A guerra está acontecendo para você não pensar nos valores da eternidade, no poder de Deus, na soberania de Deus. Lembre-se disso. Você está sendo constantemente atacado para não pensar sobre as coisas principais, as coisas que contam. E por isso a guerra está acontecendo. E Deus nos anima para não sermos medrosos. O primeiro passo é o passo de confiar sua vida a Deus. Mas o próximo passo é viver uma vida com Deus, comprometida, como Paulo fez, como Timóteo fez. Paulo, o pai da fé de Timóteo, tinha feito muitas experiências, mas em tudo Timóteo viu na vida de Paulo a grandeza de Deus. Timóteo tem, o nome dele significa aquele que honra a Deus. Dá para contar bastante sobre o Timóteo. Ele era privilegiado porque ele foi criado no temor de Deus desde sua infância. E eu acho que isso é uma grande vantagem. Aqui no Brasil, as pessoas têm temor de Deus, são ensinadas a temer a Deus. Isso é muito bom, é um privilégio. Mas o Timóteo teve um privilégio maior, e muitos não têm esse privilégio, que é ele, desde criança, aprendeu a palavra de Deus. Ele conheceu a palavra de Deus. Sua avó, sua mãe ensinaram para ele a palavra de Deus, desde que ele era criança. 2 Timóteo 3,15 é a referência, 2 Timóteo 1,5. Ele era de Listra e ele testemunhou já desde o início que uma vida de cristão não seria mole. Porque quando Paulo chegou em Listra e conheceu Timóteo, Paulo foi apedrejado. O povo achou que ele estivesse morto. Eles levaram ele para fora, achando que é só a carcaça do homem. Descartaram ele e aí os cristãos foram lá olhar se pegam o corpo para enterrá-lo, Paulo. Timóteo estava lá no meio. Mas Paulo se levantou, ele não morreu. E aí ele voltou para a cidade, era Paulo. O local lá é a Turquia de hoje.
E lá, o Timóteo também teve o privilégio de viver uma vida multicultural. Conhecia diferentes culturas. O pai dele era grego, a mãe era judia. Então, é algo multicultural. Acho que é um privilégio também. O Brasil tem isso também, né? É bom, né? É muito bom. Timóteo também aprendeu e honrou esse nome dele. Timóteo significa aquele que honra a Deus, e desde que ele conheceu Paulo, ele se envolveu com as escrituras de maneira mais profunda, se converteu a Jesus, e então ele decidiu seguir a Jesus, com tudo. E por isso ele foi também preso. Em Hebreus 13, 23, tem uma referência que fala que Timóteo foi preso e depois liberto. Eu acho que o principal na questão como Timóteo era, é que ele era como você, ele era como eu. Ele não era um super-homem, porque a Bíblia não quer, Deus não quer que nós sejamos super-homens, né? Ou falando em termos modernos, o mutante, né, que tem dons especiais, né? Não, você não precisa ser um mutante. Você precisa conhecer Jesus Cristo, porque Ele que faz a diferença na sua vida. E o especial precisa ser, em nossas vidas, precisa ser Jesus Cristo. Não eu, não você. E é um problema muito grande quando o especial na sua vida é você, ou na minha vida sou eu. Quando isso acontece, não podemos viver no versículo inicial que acabamos de ler. Paulo diz: portanto você, Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Agora vamos entender o que significa aquele que vive pela graça de Deus. Queremos saber. Paulo diz isso: seja fortalecido na graça. Timóteo viveu na graça, pela graça de Deus. Preciso explicar aqui o que graça significa. Você sabe o que graça significa? Graça significa de graça, gratuito. Você não precisa comprar, você não precisa pagar, você recebe sem mérito. Isso é de graça. Porque no momento que você pega a carteira para pagar, não é mais de graça. Você concorda? E quando nós queremos merecer algo da parte de Deus, nós estamos pagando a Deus, e não é mais de graça. Deixe-me ler alguns versículos bíblicos. Se você conseguir prestar atenção, você vai ver como a Bíblia fala amplamente da graça de Deus. Ela que nos fortalece, ela que dá vitória contra o pecado, na guerra contra o pecado. Não há outro meio. Agora eu vou ler Efésios 2, versículos 3 a 8 e 9. O 8 vou destacar um pouquinho. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, do castigo de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Agora vem: pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça, da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E de novo, posso destacar, mais um versículo: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é
dom, quer dizer, presente de Deus, grátis. E para que você entenda, e para que nós entendamos, Paulo continua: não por obras, para que ninguém se glorie. Deus, Ele salva pela graça, é a honra dele. E aqueles que querem comprar, que querem merecer, roubam a honra de Deus. É isto que esse versículo fala. Ninguém pode se gloriar, porque somos, na verdade, merecedores de outra coisa do que a salvação, a ira de Deus. E vou ler mais um versículo para que ninguém ache que é um versículo fora da Bíblia, ou só um, mal interpretado. Romanos 11:6, Paulo também diz lá: se é pela graça, não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então, se fosse pelas obras, a graça não seria graça. Seria uma palavra, mas não seria a graça de Deus. Romanos 11:6. É incrível como a guerra contra Deus está acontecendo. O meio é o pecado e ele rouba a honra de Deus. A Bíblia nos avisa muitas vezes do perigo da gente não enxergar a grandeza e soberania de Deus. A pressão é muito grande. Os grandes tiranos, não é? No mundo, eles conseguem forçar, pressionar. Agora na Ucrânia, né? No sul da Ucrânia, no Crim, teve uma eleição, né? Uma eleição entre aspas. Tem 20 mil soldados russos lá e eles estão fazendo uma pequena ajuda democrática para o povo saber o que decidir. Para que não haja erros, não tem a escolha de liberdade nenhuma, só tem duas escolhas que são ou tirania versão A ou tirania versão B. Tranquilo. É o jeito como o mundo age. Mas você vai ver, se a gente for lá, o povo vai aplaudir, a maioria acha certo. O povo quer ser pressionado. Eles vão falar: não, quem nos pressiona, não nos pressiona, eles são bons. E só quando o capítulo da história se fecha, né, como na época do Hitler, todo mundo gritava: é nosso, é o nosso líder, o amamos. Mas quando o livro da história, o capítulo Hitler-nazismo se fechou, né, as ruínas da Alemanha e os inúmeros mortos gritavam e falavam das obras más daquele regime. Eles não merecem honra, de jeito nenhum. Nenhum tirano, também não meu eu, e o seu também não. Tenhamos cuidado com os ídolos modernos. Eles é que arruinam nossa vida. Romanos 1 explica isso. São tão atuais esses versículos que é assustador. Então, Romanos 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Suprimir, fazer pressão contra a verdade. Pois o que é de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou. Versículo 20, Romanos 1. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistas claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus age
Deus faz algo e o inimigo, o ataque é: não foi Deus, é outra coisa, é fulano, é ele que fez, é fulano. E hoje tem tantos profetas, hoje tem tantos apóstolos, que parece que só servem para isso, ficar no meio, roubar a honra de Deus, e as pessoas vão correndo atrás desses caras e pisam palavras de Deus claríssimas com os seus pés, e não obedecem a palavra, mas correm atrás desses caras. Tanto faz que nome eles têm, apóstolo, profeta, não interessa. Interessa se eu dou a honra a Deus de verdade, ou tem algum ídolo que substituiu a Deus na minha vida. E olha, eu vou dizer aqui, a minha experiência é que a maioria tem ídolos poderosos que destroem, que corroem a vida, e Deus não está recebendo honra nenhuma. E aí a gente grita: mas estou preso, eu tinha que adulterar, né? Eu tinha que adulterar. Mas a Bíblia diz: porque você não deixou Deus no centro, ou não deu espaço a Deus, o mal entrou. Aí a questão da homossexualidade e essas coisas, Paulo fala aqui, consequência de desequilíbrio. Ninguém quer falar mais hoje, né? Mas é o que a Bíblia diz. E no final Deus sempre tem razão. E Ele não fala para o nosso mal, mas para o nosso bem. Que bom que Timóteo deu a honra a Deus. Que bom que ele viveu pela graça de Deus. E ele sabia quem era o doador daquilo que ele recebeu. Ele recebeu de Deus a salvação. Ele recebeu de Deus dons para servir a outras pessoas. E vamos ver isso ainda, como ele aproveitou isso na vida dele. O terceiro ponto hoje é: aquele que serve a Deus era Timóteo. Timóteo, ele serviu a Deus de maneira prática. E as cartas de Paulo para Timóteo têm algo muito pessoal, e falam de homem, como um homem de Deus deve ser. Aquele que quiser pode ler, vasculhar essas duas cartas. São duas cartas a Timóteo. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo, ele destaca como um homem de Deus vive, como um servo de Deus. E se nós quisermos servir a Deus, então é bom aprendermos do Timóteo. Paulo, ele dá várias comparações como servir a Deus. Na carta ao Timóteo temos a primeira comparação, Paulo compara o servo de Deus, o homem de Deus, com um soldado. Um soldado que não vive para encher a barriga e deitar na rede, mas ele está sempre disposto a lutar e a defender o lugar onde ele foi colocado, a posição. Lembrando de Yad Mordecai, né? Aquele jovem, né, que defendeu, e aqueles 144 que defenderam a própria pátria severamente. A Bíblia também compara o servo e homem de Deus nas cartas de Timóteo com um esportista, um atleta. O cara vive, ele se concentra no seu esporte, é bom naquilo, por isso que ele faz. E o esportista, ele sente prazer naquilo, não é? Deus não quer fazer você sofrer pelo prazer de sofrer. Você não precisa virar masoquista, né? A Bíblia compara na segunda carta a Timóteo o homem de Deus com um agricultor. Um agricultor, ele não precisa ver imediatamente resultados. Ele simplesmente faz seu trabalho. Uma figura amplamente mostrada na Bíblia. Quem trabalha para Deus não precisa ver imediatamente os frutos. Eu lembro da primeira planta que eu plantei, no dia seguinte eu desci para ver ela crescer como criança, e foi uma decepção. Por que a coisa não vem, né? Mas ela demora.
A semente divina demora, mas ela cresce. A Bíblia compara o homem de Deus na carta ao Timóteo, na segunda carta, com um trabalhador. O cara que trabalha, simplesmente trabalha. Né? Já ouvi muitas vezes de pessoas trabalhadoras falando: meu nome é trabalho, né? Então, isso que é um trabalhador. O destaque na vida de Timóteo, ainda não falei, e vocês precisam ver isso. Isso é sensacional, é um clímax verdadeiro. Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 21. Não sei como vai sua concentração, mas espero que você esteja ligado. E aqui você pode ver como Timóteo absorveu a mensagem da palavra de Deus. Ele viveu na palavra de Deus. Ele se tornou soldado, esportista, agricultor, trabalhador de verdade. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Paulo falando de novo, na prisão para variar, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo era uma exceção entre milhares de cristãos, todos só procurando o que é o próprio, para satisfazer os próprios desejos. Tirando Timóteo, ele procurou os interesses dos outros. É o que a Bíblia diz aqui. O que os outros precisam. Isso foi a procura dele. Se quiser servir a Cristo, precisa aprender isto. É isso aí que é a diferença. Soltar o ídolo do próprio ego. Isso é o principal. Se conseguimos viver por Cristo, viveremos, serviremos aos outros sem sermos escravos cegos dos outros. Porque não é bom você sempre fazer a vontade das pessoas. Aí você vai servir a uns teimosos tiranos. Não é isso. Você serve aos outros em Cristo Jesus. Aí você vai fazer o bem para eles, falando para eles também: o que você faz está errado. Pode fazer, tem que fazer. Se o cara está errado, tem que falar, né? Com amor, mas você vai procurar o interesse dele e não o seu próprio interesse. Porque às vezes é mais fácil você não dizer nada e deixar o cara pisar na armadilha e já era. Tchauzinho, né? É mais, aí eu fico com a minha paz e o cara morreu, né? Timóteo não era assim. E isto é o significado do versículo 2 Timóteo, capítulo 2:1. Paulo encorajou o Timóteo para viver e ser fortalecido na graça de Deus. Na graça que está em Cristo Jesus. O segredo do Timóteo era: ele deixou o seu interior, o lugar no seu íntimo, onde o ego estava, ele entregou para Jesus. O Senhor na vida do Timóteo não era mais Timóteo, não era Paulo também, era Jesus Cristo. E é aqui que está a diferença. Esse é o segredo, o mistério que Paulo chama de Cristo em vocês, a glória de Deus. E aí temos força, aí não nos cansamos, nós temos poder, mas não é nosso, é de Jesus. Aí nós nos gloriamos na fraqueza, podemos ser fracos, doentes, mas Cristo em nós agirá poderosamente.
Qual é a minha, qual é a sua conclusão? Quando eu olho para este tanque de água, todo esburacado, nesse memorial, eu me lembro de Jesus Cristo. Sabe, Ele é o memorial central para que nossas vidas tenham rumo para a eternidade. Ele deixou-se traspassar, Ele foi crucificado, esburacado, para que nós tenhamos a possibilidade da salvação. Se não fosse Ele, não teríamos acesso ao poderoso amor de Deus. Mas porque Jesus foi crucificado e porque Jesus morreu, agora quem quiser pode curtir e usufruir da melhor coisa que existe: amor divino. Ser liberto do próprio eu. Não tente ser ninguém especial, nenhum super-herói. Decida que basta que o especial na sua vida é Ele, Jesus Cristo. Decida servir ao Senhor de todo o coração, com aquilo que Ele te dá. E Ele deu a Timóteo em abundância dons espirituais, e a todos nós aqui também. Viva com use estes dons, e negue o seu próprio ego, melhor, para você entender, o egoísmo, procurando o melhor dos outros, e como alvo final, e sempre procurando a glória de Deus. Aí, o medo não tem lugar. Não tem lugar. No amor, a Bíblia diz, não existe medo. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. Se eu resumisse o que esse tema da pregação com um versículo bíblico, escolheria o seguinte: Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O monumento de Yad Mordecai, com todos os seus buracos, nos lembra de Cristo. Foi esburacado por nós, e Ele faz de nós covardes por natureza, homens de Deus que glorificam ao Senhor, assim como Timóteo o fez.